Bora para mais um vídeo no canal e dessa vez eu quero contar para vocês 5 coisas que eu me arrependo do meu emagrecimento, né, que eu faria diferente e que pode ser uma lição para vocês, né, para vocês, se vocês estiverem, né, no início de emagrecimento ou no meio, qualquer fase, né, que vocês estiverem, pode te ajudar. Então, presta atenção nesse vídeo, já curte se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui depois qual dessas coisas você já sabia, qual que você aprendeu agora e manda esse vídeo depois para sua amiga que tá com o objetivo de emagrecimento e precisa aprender. A primeira coisa que eu com certeza mudaria. Nossa, total. Se eu pudesse voltar no tempo, essa seria a primeira coisa que eu mudaria. Era que eu teria emagrecido antes, né? No caso, eu sempre quis emagrecer, mas a questão é, eu teria me esforçado mais, buscado mais conhecimento e teria tentado mais emagrecer antes. Eu sempre tentei, só que de formas erradas, então eu acredito que eu deveria ter buscado mais formas antes, porque teria mudado muito a minha vida. Durante muito tempo, eu nunca fui uma pessoa retraída, mas eu tinha muitas inseguranças em certos tipos de coisa que eram por eu ter sobrepeso, sabe? Nunca consegui mostrar quando eu sentia algo por alguma pessoa, eu ficava com vergonha porque eu pensava, essa pessoa nunca vai me querer porque eu sou gorda e tudo mais. E isso me deixou bem assim, triste durante um tempo, só que eu nunca falava isso pra ninguém, sabe? Eu sempre guardei isso pra mim, porque eu me achava diminuída, não sei explicar direito, por eu ter sobrepeso. Mas no caso, eu teria emagrecido antes também, porque as consequências de um sobrepeso muito grande são ruins. Por mais que eu não tenha tido excesso de flacidez, assim, uma pele muito solta que necessite de cirurgia, tenho sim flacidez. Não, meu corpo não é assim igual de uma pessoa que nunca teve obesidade. O corpo de uma pessoa, por exemplo, eu vejo o corpo do Matheus, né? Que é uma pessoa que nunca teve esse tipo de problema. Ele não tem nada no corpo dele que seja mole, sabe? O corpo dele é todo durinho e a pele dele é diferente, o aspecto e tudo mais. E eu vejo isso também, eu via nas minhas amigas que não tinham obesidade, sobrepeso, elas, por exemplo, a perna delas não tem nenhuma parte que é mais mole, sabe? O tecido é todo durinho, todo diferente. E eu vejo que no meu corpo acontece isso. É claro que não é aquela pele, aquela coisa assim, flácida de uma pessoa que pesava 150 quilos ou mais. Eu sou alta e eu só pesei no máximo 103 quilos, se eu não me engano. Foi isso que eu me lembro. O último peso que eu tive, o maior peso, né? Então, e por ser nova também, eu tive essa chance de não ter esse problema tão grave. Mas chega a ser um probleminha que me incomoda um pouco, não me incomoda tanto, mas me incomoda um pouco e eu sei que não aconteceria se eu não tivesse deixado chegar no nível que chegou. Mas enfim, não tem como voltar atrás. Só que eu posso deixar essa mensagem para você agora que às vezes, sei lá, tá no seu limite ou tá pesando agora 80, que seja 100 quilos ou que seja mais peso ainda. Sempre tem como piorar, saiba disso. Então você pode mudar agora para que não seja uma coisa que te faça arrepender mais tarde. Antes de eu continuar aqui falando das outras coisas, vou convidar você que está assistindo esse vídeo para o meu desafio de emagrecimento, que você, se você quiser aprender, né, como eu fiz para emagrecer mais de 30 quilos e manter há mais de 5 anos, é uma coisa que poucas pessoas conseguem, muita gente consegue emagrecer, mas poucas pessoas conseguem manter esse emagrecimento. Eu criei um método e eu ensino para as minhas alunas, vou deixar aqui o link na bio, é só você clicar que eu vou te explicar no WhatsApp. Segunda coisa que eu me arrependo também é de, durante uma fase, ter tido muita pressa e ter feito algumas coisas que não foram sustentáveis e que foram muito ruins durante um período, né? No caso, acho que foi lá pro início mesmo, antes de eu ter mudado a minha mentalidade. Eu tinha decidido emagrecer, tem vídeo aqui no canal explicando como é que eu decidi emagrecer e tudo mais, depois você dá uma olhada se você quiser saber. Mas teve uma fase que eu tive muita pressa e aí eu acabei me restringindo demais. E claro, isso gerou resultado. Mas depois, né, eu não aguentei manter durante muito tempo e comecei a ter o reganho de peso. Só que eu consegui, graças a Deus, a segurar as rédeas e começar a trabalhar minha mente para que isso não virasse uma coisa, um problema. E foi difícil, foi bem difícil, então eu acredito que eu deveria ter ido mais no meu tempo, não ter me cobrado tanto, não ter tanta pressa. Afinal, eu não tinha, assim, nada que
me obrigasse a emagrecer tão rápido o tanto que eu queria, entendeu? É claro que no início, como eu explico no outro vídeo, eu tinha um objetivo claro que eu tinha que alcançar, mas depois disso, né, era puramente por estética e, claro, um pouco por saúde, né? Mas eu acho que eu deveria ter ido com mais calma e aprendendo mais no meu tempo, e é isso que eu ensino para as alunas no meu desafio de emagrecimento, que não adianta você ter pressa, porque você não vai conseguir manter algo que seja sustentável, né? Vai ser muito difícil você manter. Então é bom você ir aprendendo durante o caminho, criando novos hábitos, porque assim você vai conseguir manter. E é isso que eu fiz depois, né? Quando eu comecei a entender esse tipo de coisa, comecei a ir aos poucos, me cobrar menos, até porque eu não necessitava de nenhum objetivo, assim, estético tão grande. Então, depois que eu comecei a aprender isso, eu consegui manter as coisas e consegui levar, né, há mais de 5 anos. A terceira coisa que eu me arrependo é de não ter começado junto com a dieta o exercício. Eu praticamente emagreci tudo com a dieta, eu só comecei o exercício antes, até porque naquela época eu não podia fazer academia por questões familiares. E eu também não sabia a importância do treino, né? Por mais que eu não pudesse fazer academia, eu poderia treinar em casa, poderia dar meu jeito. Tudo tem jeito, tudo tem solução, basta a gente querer. E eu não sabia, né, no caso, a importância do exercício físico, que eu vou falar agora pra vocês, né? Não é por emagrecimento, porque o que emagrece é a dieta, tá? Já tem muitos estudos, muita confirmação científica em relação a isso. O treino, ele vai te ajudar tanto na cabeça, na mentalidade, quanto na questão da manutenção da massa muscular e até você ganhar um pouquinho, tá? O que que eu tô querendo dizer? O seu corpo, ele tem massa magra, massa muscular, de músculo. E quando você faz dieta, sem treinar, meio que você vai perdendo, junto com a gordura, você vai perdendo um pouco de músculo. Não é tanto quanto a gordura se você fizer uma dieta boa, uma dieta certa, com uma boa quantidade de proteína. Mas você perde sim. E quando você treina musculação, você evita essa perda, principalmente uma perda grande. Então você perde muito menos ou quase nada. E você pode até ganhar. É claro que você não vai virar musculosa, bodybuilder, nem nada disso. Fica tranquila, tá? Principalmente mulher, se não tomar nada, não fica assim. Eu já treino, assim, nessa fase eu tô treinando fofo. Eu já vou contar pra vocês, eu sempre falo lá no meu Insta. Mas já treinei durante, o quê? 2, 3 anos da minha vida pesado e não virei nada, tá? Só dei uma endurecida no meu corpo, digamos assim. Não virei bodybuilder nem nada do tipo. Então pode ficar tranquila, se esse é seu medo, não precisa ficar com medo, confia em mim que vai dar tudo certo. Mas é muito importante o treino de musculação, ou que seja crossfit, mas um treino de resistência, que mexa com a sua massa muscular. Porque quando você vai perdendo massa muscular, além do seu corpo ter mais flacidez, ele também não vai ficar no formato que você queira, sabe? Você vai estar com peso a menos, mas você não vai estar com aquele formato assim que você deseja, com tudo durinho, tudo lá em cima e tudo mais. A não ser que você tenha uma genética muito boa, ou que você seja muito nova, assim como eu era na época, eu ainda sou, né? Assim como eu era mais ainda na época que eu decidi emagrecer. Mas a questão não, se eu não tivesse entrado na academia logo em seguida, as coisas não estariam bem. Aí eu já quero alertar vocês, né, que estão no processo de emagrecimento e às vezes tem vergonha de ir pra academia, ou sei lá, pensa que é melhor só treinar depois que emagrecer. Não, não cometa esse erro, tá? Eu acredito que ninguém quer ficar com flacidez, ninguém quer ficar com perda de massa muscular. E também perder massa muscular também diminui o metabolismo, ou seja, você vai comer e você vai engordar mais fácil. Tá? Massa magra, ela queima mais caloria. Então já fica aí com isso na cabeça para te dar uma motivação a mais para você ir treinar. Mas enfim, se você tem vergonha, treina em casa, sabe? Compre os pezinhos. Se você não tem como comprar o pezinho, faz o pezinho também. Naquela época que teve aquele problema no mundo, eu não tinha um pezinho em casa. Eu não podia fazer academia e eu improvisei em casa, fiz com o que eu tinha, com garrafa PET, com cabo de vassoura. Dei o meu jeito e não deixei de treinar, sabe? Porque eu já sabia nessa época a importância do treino. A quarta coisa que eu me arrependo bastante é de não ter buscado ajuda psicológica nessa fase, porque é muito importante. O emagrecimento, ele mexe muito com a sua cabeça, mexe muito com a sua vida no geral, sabe? Vai mudar tudo na sua vida se você encarar isso de forma séria. E na época eu não sabia a importância também, né, da ajuda psicológica para nossa mente.
Achava que, de início eu achava que era besteira, mas depois eu comecei a pesquisar e vi a importância. Só que o problema não era mais eu, né? A minha família achava que era besteira, tipo assim, meio que não entendia. Então eu até tentei durante um período, só que eu não segui, né? Não dei continuidade, porque era muito impedimento, se é que vocês me entendem, que me desmotivavam e que me faziam não querer mais ir e resolver minhas coisas por mim, né? Enfim, se você puder buscar ajuda nessa parte, se você achar que você precisa, vai, porque vai te ajudar bastante. Não é pelo fato do psicólogo achar uma solução mágica para você, mas muita gente não tem com quem conversar sobre esse assunto. Às vezes, com quem você conversa, a pessoa também não tem muita noção do que te falar, sabe? Às vezes ela vai falar uma coisa que é besteira, que não tem nada com nada, e o profissional, por mais que ele não vai entender tanto sobre emagrecimento, mas ele vai entender sobre como lidar com as suas emoções, com seus pensamentos, e só do fato de você colocar isso pra fora, tirar da sua cabeça, já vai ser um alívio tremendo, pode acreditar. E a quinta coisa e a última, antes de eu falar, não esqueça de deixar o seu curtir aqui nesse vídeo, comentar também se alguma dessas coisas aconteceu com você ou se está acontecendo, e mandar também esse vídeo para sua amiga que está nessa trajetória de emagrecimento ou para alguém que você conheça que precisa escutar essas coisas. E a última coisa foi que no início eu não tinha buscado novas coisas para preencher esse meu vazio que a comida ficou fazendo, né? Que a comida deixou dentro de mim. Então, eu percebi, depois de muito tempo, que a única coisa que me deixava feliz, que era a minha fonte de felicidade do dia, era a comida. E quando eu tirei isso, né? Quando eu tirei os alimentos que só me davam prazer, na maior parte do tempo, eu percebi que eu comecei a ficar triste, rabugenta e tudo mais. E a minha mãe falava isso. Depois que você começou a dieta, você ficou rabugenta, você ficou chata. E eu não percebia isso, mas eu mostrava isso para as pessoas e depois, né, que eu comecei a dar conta e vi que a questão é que a única coisa que me deixava feliz, né, que deixava o meu humor assim, me fazia até cantar, gente. Depois eu vou contar para vocês uma história, mas enfim. A comida era a única coisa que me deixava feliz e eu não entendia que eu tinha que colocar algo para preencher, né? Que no caso poderia ser um hobby novo, uma atividade, sei lá. Tem 1 milhão de coisas que a pessoa pode fazer. Começar a ler, começar a estudar algo, conversar com alguém, colocar alguma coisa no dia dela, tomar um banho relaxante. Tem 1 milhão de coisas, basta a gente buscar, né? Mas eu não entendia que eu tinha que colocar alguma coisa nesse lugar, porque senão ele ficaria vazio e aí eu me sentiria triste. E, no caso, vendo mais profundamente essa questão, talvez uma das coisas que tenha me levado ao sobrepeso e obesidade foi não ter outras coisas que me deixassem feliz e eu preenchia só com a questão da comida. Então, fica aí a reflexão. Se você meio que se sente triste, ou vazia depois que você começou a fazer dieta, se a sua dieta estiver boa, se você estiver tendo prazer nela, pode ser essa questão. Pode ser que você só tinha a comida como fonte de felicidade e que agora você precisa preencher com outras coisas, com hobbies, com atividades novas que antes você não fazia questão de fazer porque já tinha isso preenchido com a comida. Mas enfim, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E pretendo gravar mais vídeos desse tipo, basta vocês deixarem aqui nos comentários quais coisas vocês querem saber. Mas então é isso, beijão, gente, e até a próxima.